E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do YouTube, do canal aí de dicas, orientações e concursos públicos. Quero falar com vocês aí um tema muito importante, extremamente importante. Eu estou fazendo alguns vídeos aí sobre bancas examinadoras. Já falei da VUNESP e hoje eu vou falar da CESP e vou falar algumas técnicas aí, algumas dicas para o pessoal que vai fazer a prova aí da Polícia Federal, serve também para a gente, mas o foco é na parte da engenharia de perito criminal. Vamos lá. É o seguinte, a CESP tem uma característica diferente das outras questões, das outras bancas examinadoras que pedem múltipla escolha, A, B, C, D e E. Nessas bancas examinadoras, que é A, B, C, D e E, você vai eliminando as absurdas e geralmente fica entre duas. E muita gente, né, entre duas, marca errada ou marca certa, mas fica 50% da chance de você marcar a resposta. Você elimina as absurdas e fica entre duas. Na CESP não, na CESP você vai julgar certo ou errado. E qual que é o problema desse tipo de questão? A CESP, primeiro eu vou falar da característica da banca. Ela tem uma característica de questões maliciosas. Você tem que praticar muitas questões na internet para você entender a malícia para aquele subtópico. Um exemplo, direito administrativo, a parte de atos administrativos. Aí você vai num subtópico lá de atos administrativos ou em alguma parte lá dessa matéria. E depois que você fez muitas questões, você começa a identificar qual que é a casca de banana desse tipo de subtópico. Aí você vai para o outro, serviços públicos, tal, vai batendo a disciplina toda. Então, ponto número 1, o candidato que está estudando há muito tempo, que está afiado aí na matéria, vai ter uma melhor chance na prova da CESP do que o outro, porque ele vai já saber as cascas de banana e já vai estar com a mecânica de certo e errado mais afiada, porque a CESP é diferente de todas as outras e demanda um estudo personalizado para essa banca examinadora, pelo fato desse certo e errado e do tipo de pegadinha que ela insere aí nessas questões. Por exemplo, coloca lá uma questão, ato administrativo. Um ato administrativo é isso, ponto. É uma afirmação assim, seca. E o cara tem que mandar lá se é certo ou errado. Isso aí intimida muita gente que pensa assim, pô, tem coisa aí. Ou então, assim, se é um item muito específico, o camarada vai dar uma pensada, vai deixar de marcar. Então tá, te falei da característica da banca, que é uma banca que exige um estudo personalizado para essa mecânica de certo e errado, fazer muitas questões, praticar muitas questões de exercícios aí, de banco de concursos, provas anteriores, mecanicamente várias questões para entender qual que é a rotina ali das pegadinhas e familiarizar. A CESP ela tem essa característica de quanto mais você faz questões, mais probabilidade de você se dar bem, porque por causa dessa questão aí de ser uma banca muito atípica. Disso tudo, você vai lá para o dia da prova da Polícia Federal lá, de perito, agente, delegado, os cargos que tem lá. E o que acontece? Você vai fazer a prova e tem uma orientação que muita gente passa, que é a seguinte: marca só a que você tem certeza. Não chuta, evita de chutar. Se você marcou 60 questões, é porque nesse concurso você tinha a capacidade, você tem, vamos supor, a sua capacidade, o seu máximo é 60. Se você quiser marcar mais, você tem que estudar mais para o próximo. Essa é a orientação que o pessoal passa aí. Você marca só o que você sabe, e se você fez tantas questões, é porque é aquilo lá e não adianta você forçar a barra. Então tá, eu vou te dar uma dica agora, que é uma dica quente, que é como você marcar a questão na CESP de maneira mais bem sucedida. Sabe por quê? Porque é o seguinte, por mais que você dê o seu melhor e começou esse processo, essa estratégia de marcar só que você sabe, beleza, você vai marcar. Mas depois no final, se a nota de corte lá, você vai lá no último concurso de 2013, no caso de perito,
verifica que os candidatos que foram chamados para a próxima etapa, a nota mais baixa lá era 65 pontos. Aí você contou lá a sua prova, no dia da prova lá, contou tudo, deu 55 pontos. Então observe comigo, por mais que você fez 55 pontos, e que aquele momento não é o seu, porque você tem que passar para o próximo, mas pô, você está na prova ali, você quer ter a chance de ser chamado para a próxima etapa, que é a física. E faltam 10 questões. Com 55, a probabilidade é bem baixa, a não ser que a nota de corte abaixe muito, 10 pontos, né? O que você tem que fazer? Beleza. Primeiro você faz só o que você tem certeza. Depois que fez, é o seguinte, eu estou começando minha prova aqui do português, do direito, papapá, depois vou para a específica. A dica é essa aqui, tá no português lá, tá marcando. A questão 1, eu tenho certeza que é certo, eu marco certo. A questão 2, eu realmente não sei. Eu não sei nem assim, aquela probabilidade, que acho que é mais certo do que errado, aquela coisa que fica meio balançado, mais pro lado certo. Se eu não sei nada da questão, eu realmente deixo em branco. Agora, se você pegou aquela questão, vamos supor, a questão 3, se aquela questão você tem aquela sensação assim, poxa, isso aqui é certo, eu não tenho certeza não, mas eu tenho uma tendência de marcar certo para essa questão. Aí você vai fazer o seguinte, você vai circular o número dela, eu falei da questão 3, você vai circular o número 3 e marcar um certo. Na questão 1 você vai só pôr o certo, não vai circular o 1 não. Na questão 3 você vai circular o número 3 e colocar o certo, porque isso quer dizer que você não tem certeza da questão, mas que ela tem uma tendência maior, a probabilidade é maior do certo do que do errado. Está entendendo aqui o que eu quero dizer, né? E vai continuando sua prova. Vai marcando as que você tem certeza, deixa em branco aquelas que você não sabe nada e marca certo e errado com um círculo na questão, aquela que você tem uma probabilidade maior para o certo ou para o errado. Aí, no final da prova, aí você faz a discursiva lá, tudo, faz a sua parte, e na hora de passar para o gabarito, você passa primeiro as que você tem certeza. Aí você vai contar por alto ali, contar rapidamente quantas questões que você marcou no gabarito. No meu exemplo deu 55, só que a nota de corte do último concurso foi 65, faltam 10. É aí que vem a estratégia. Você vai bater o olho qualitativamente ali nas que você marcou com 100%, vamos supor, se das 55 que eu marquei com certeza, tem muita questão ali que está certo. A maioria deu certo ali e algumas erradas. A tendência do concurso é distribuir entre certo e errado na prova. O concurso, raramente, ele dá uma prova com 80% das questões certo e 20 de 100 questões, 80 certas e 20 erradas. Ele tende a dar uma balançada ali, uma misturada do certo e errado. Então, dessas 55 que eu fiz, se deu muito certo, eu vou naquelas que eu circulei, que tem a probabilidade da errada, e vou marcar primeiro essas. Primeiro as erradas das que eu circulei, que tem a probabilidade no meu estudo de ser mais errado. Então eu vou marcar essas. Se deu 10 questões, eu estou com 65 ali. Eu estou na tábua, né? Eu pego mais umas 2 ou 3 das certas que está circulada. Aí deu 68, beleza. Ou se você quiser travar no 65, não tiver mais nenhuma errada da que você circulou com o número, fecha ali. Mas então é isso. É isso que eu quero passar para o pessoal que está estudando, que vai chegar lá, vai marcar só que tem certeza e que não quer perder o concurso. Porque essa dica de professor de cursinho aí que fala, poxa, se não deu 60 pontos, é 55, você tem que estudar para o próximo. Mas você já pagou a inscrição, está lá no jogo, vai ter que esperar 5 anos, no mínimo, para uma prova de perito criminal federal. E vai ter a chance ali de embolar ali no meio dos outros que vão para a próxima etapa. Use essa estratégia. Essa estratégia pode te ajudar a marcar uma questão que está mais propensa a te garantir um resultado positivo do que descer o cacete lá e marcar qualquer coisa, entendeu? Faça isso aí que você pode garantir mais uns pontinhos aí dentre aqueles que faltaram. Então a chance é maior de você fazer a questão com maior assertividade.
É isso aí, o tema hoje foi da banca CESP, que é uma banca muito única, certo e errado, pegadinhas, diferente da múltipla escolha, que você vai eliminando as absurdas e fica entre duas, ou então vai direto na certa. É uma banca que precisa de muita mecânica de prova, muito exercício para você saber como que a banca, nas últimas provas, hein, pessoal? Geralmente, os 2 últimos anos, procure as questões mais recentes para você ver qual que é a tendência da banca. E aí, depois que você fez vários, centenas de questões, você vai estar mais mecanicamente preparado para fazer questão da CESP. Fez as questões da CESP, só as que acertou, marcou no gabarito, ficou abaixo da nota de corte do último, procure aquelas que você circulou e marcou certo e errado com uma possibilidade maior de ser aquela afirmação com base no seu estudo. E também eu vou escolher qual que está ali. Se eu marquei muito certo, eu vou pender para as erradas. Se eu marquei muito errado, das 55, eu vou pender para a certa. E a discursiva? Discursiva, importante também, conhecimento em dia, porque cobra um tema do conteúdo programático que pode eliminar até aquele candidato que fez 100 questões líquidas na prova. Então a discursiva é muito interessante aí você chegar também em dia lá na hora da prova. Beleza? É isso aí. Só para o pessoal que não me conhece, sou servidor público, perito criminal, já fiz vários concursos públicos, já tive vários acertos, vários erros, e aqui nesse canal eu compartilho tudo aquilo que deu certo e falo para a pessoa eliminar aquilo que deu errado, e a gente bate um papo sobre essa temática aí, que muita gente procura um cargo público. Meu e-mail está na descrição, qualquer coisa manda um contato aí. Um abraço a todos.